Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui você sabe que a gente fala sobre vários temas que de alguma forma têm relação com bem-estar. E hoje eu vou contar para vocês, vamos dividir aí algumas informações sobre fatos. São coisas tão interessantes e quase absurdas que acontecem no seu corpo todos os dias e que você não tem nem ideia, que eu resolvi trazer esses assuntos hoje aqui para você ter noção de tudo que acontece aí dentro do seu corpo. Eu sempre tive muito interesse, sempre gostei bastante de pesquisar sobre esses assuntos, de entender como que o corpo humano funciona, né? E aí a gente vai pesquisando, se aprofundando e a gente vai descobrindo coisas tão maravilhosas, e eu quero trazer alguns pontos que eu tenho certeza que vão transformar completamente a forma que você se relaciona com o seu corpo. Porque uma coisa a gente não tem nem noção de que certas coisas acontecem, mas depois que a gente tem o conhecimento em relação a isso, tudo muda. E aí a gente tem escolhas, né? Escolhas conscientes para fazer em relação ao nosso próprio corpo. Então vamos lá, tenho 5 fatos, curiosidades, tópicos interessantíssimos relacionados aí às células do nosso corpo. Então vamos começar com algo muito interessante, que é o fato de, na sua língua, todas as células que você tem na língua, elas são trocadas. Sim, a gente troca as células morrem, nascem novas células e isso ao longo do tempo, né, nos nossos tecidos vai acontecendo o tempo todo. E essas células da língua também são conhecidas como as papilas gustativas, e através delas que a gente tem a sensação do sabor. E a cada 15 dias a gente troca todas as células da língua. E tendo essa noção de que basta 15 dias para trocar as células da língua, trocar as papilas gustativas, aí entra algo muito interessante. Quando existe algum problema de saúde ou uma vontade mesmo de mudar a alimentação, por exemplo, é o tempo que basta para a gente perder como se fosse aquele vício daquele sabor, do açúcar, do sal ou daquelas comidas com muito tempero industrializados. Como a nossa língua está acostumada, as células estão acostumadas com aqueles sabores, quando a gente sabe que em 15 dias, se você cortar, por exemplo, o sal ou cortar o açúcar e ficar os 15 dias sem ingerir aquele alimento, depois do 15º dia, você já perde aquele vício principal e você consegue sim fazer uma mudança bem mais significativa em relação aos sabores, né, aos alimentos que a gente está ingerindo. O segundo fato muito interessante é que você tem, em média, 86 bilhões de neurônios no seu sistema nervoso. Isso é incrível, um número realmente bem elevado, só que tem uma questão. Quando você decide aquele dia, aquele momento que você toma um porre, enche a cara, passa completamente de todos os limites aí no consumo de álcool, cada vez que isso acontece, você está matando, realmente eliminando de 300 mil a 700 mil neurônios. Claro que quando é de uma forma esporádica, não vai representar algo tão significativo, mas eu trago esse dado, essa informação que eu achei muito impressionante para aquelas pessoas que semana após semana, né? Todo final de semana, eu quero aproveitar meu tempo, acho que está aproveitando a vida, né? Final de semana após final de semana aí, passando dos limites no álcool, cada vez que isso acontece, ela está eliminando essa quantidade de neurônios. O terceiro fato sobre o seu corpo é que o seu intestino, em média, tem um comprimento, né, esticado, tem um comprimento aí aproximado de 7 metros. E 7 metros significa que do seu peso corporal, o peso que você tem, 2 quilos são de bactérias intestinais. Sim. 2 quilos da sua massa do seu corpo, quando você se pesa na balança, 2 quilos são de bactérias do intestino, para a gente ter noção da quantidade, né, a colônia de bactérias que vivem no nosso intestino. Isso é uma coisa muito boa, isso precisa acontecer, inclusive, as bactérias estão lá por vários motivos, né, que não vamos entrar nesse tópico hoje, mas tem ali sim muitas bactérias do bem e também tem as bactérias do mal. Isso vai variar do que a gente consome, né, do que a gente está dando de alimento para as nossas bactérias. E todo esse sistema, todas as células do intestino, desses 7 metros de intestino, elas também
trocam, elas também vão trocando. As células vão morrendo, a gente vai produzindo células novas e a gente consegue trocar aí todas as células do intestino em média de 3 a 5 dias. Antes de continuar, já vou avisar que essas últimas são super interessantes e se você tá gostando, tá aí conhecendo algo que você não tinha nem ideia, curta esse vídeo, isso vai fazer uma diferença enorme para o meu trabalho, para poder ajudar a divulgar isso cada vez mais. E também se inscreva aqui no canal, ative as notificações no sininho para você ser alertado de todos os vídeos que eu postar aqui. Então vamos aqui com o fato número 4. Um pouco polêmico, mas são coisas importantes a serem ditas e a gente ter noção disso. Quando você tem aquela vontade de ir ao banheiro, aquela dor de barriga, e você vai ao banheiro e faz lá o número 2, você tem noção do que tem naquele número 2? Você tem noção, mais ou menos, do que é composta aquelas fezes? Então a gente imagina que está dividido em 3 partes. 1/3 daquelas fezes é resto de comida. Apenas 1/3 do que está ali no vaso sanitário representa o que foi comido, são os restos de alimento que passaram pelo sistema e foram eliminados. Aí nós temos mais 2/3 de coisas que a gente não sabe o que tem, então eu vou te contar. Mais 1/3 nessa segunda partezinha das fezes é composta por células mortas. As células do intestino, que eu comentei no dado anterior, que a gente troca aí a cada 3 a 5 dias em média, essas células mortas, as células do intestino, ao se trocarem, vão ali para as fezes também. Então, 1/3 das fezes é composta por células mortas que foram eliminadas para dar origem a células novas. E o último 1/3 das fezes, primeiro, restos de comida, segundo, células mortas, células intestinais mortas, e a terceira parte do número 2 são as bactérias mortas. De toda essa colônia de bactérias gigantesca que existe aí no seu intestino, morando, habitando o seu intestino, 1/3 das fezes são as bactérias mortas. E o último dado científico que eu quero passar para você, que a gente não tem ideia que acontece, como eu comentei, nós trocamos as células. Nossas células morrem, nascem células novas e o nosso corpo vai trocando e vai eliminando essas células. Você tem noção de quantas células você troca todos os dias? Então eu vou te contar. Todos os dias você troca, em média, 50 milhões de células. Você já imaginou que são 50 milhões de células trocadas todos os dias? O nosso corpo realmente é uma verdadeira máquina, o nosso corpo é uma potência. E esses dados que eu estou trazendo são realmente de propósito para a gente fazer essa reflexão de que para a gente construir 50 milhões de células todos os dias, nós precisamos de alimentos, Além dos alimentos, claro, existem outros fatores aí do dia a dia, do nosso estilo de vida, mas uma dessas questões com certeza tem a ver com tudo que a gente, coloca para dentro do nosso corpo, todos os alimentos que a gente coloca. Para produzir 50 milhões de células legais, bacanas, a gente precisa de muito nutriente, são em média 44 nutrientes que a gente precisa ingerir todos os dias para conseguir produzir essa quantidade de células. A prestar mais atenção ao que a gente ingere vai ter um impacto direto nessa formação de novas células para o nosso corpo. Lembrando que esse trabalho é diário, o corpo não para, ele realmente é uma máquina, ele está o tempo inteiro ali produzindo. E se a gente tem noção desse conhecimento, a gente começa a prestar mais atenção com o que vai comer, prestar mais atenção com o que vai oferecer para nossa família. É claro que a gente está falando aqui de equilíbrio, radicalismo nesse sentido de evitar tudo ou de nunca mais vou comer lá o meu docinho, ou vou comer lá minha pizza. Isso realmente é algo mais extremo, só que o mais importante é a gente lembrar de manter um equilíbrio, que na maior parte do dia, ou na maior parte dos dias, a gente tem um consumo maior de alimento de verdade, aquele alimento mais próximo da natureza, menos industrializado no dia a dia. Haverão situações que, claro, a gente vai estar fora de casa, vão ter alimentos que não são saudáveis, a gente vai estar com vontade de comer e a gente vai comer. Só que se nos outros dias a gente mantém aí algo mais equilibrado, mais natural, isso vai fazer total diferença
nessa produção intensa de células que a gente faz todos os dias. E por isso que eu achei muito pertinente trazer esses dados aqui para você também saber, para você poder também fazer aí as suas reflexões próprias, pensar com bastante carinho aí em tudo isso que eu tô falando e quem sabe, uma escolha sua, fazer escolhas diferentes, talvez escolhas melhores inclusive. Aproveitem e envie esse vídeo para os familiares, para os conhecidos, para as pessoas que você ama, que você gosta, para elas também saberem dessas informações e poderem conhecer um pouco melhor tudo que acontece dentro do próprio corpo. E eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui nesse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!